O meu nome é Ana Paula Gomes. Nesse momento eu estou aqui para compartilhar com você que me ouve o primeiro capítulo do livro de Ruth. Nós iremos ler o primeiro capítulo e logo em seguida iremos meditar sobre o que esta mensagem ministrou aos nossos corações. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a sua casa, para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperarias até que se tornassem grandes? Permaneceriam sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali eu também serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, as 2 mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada. Glória a Deus por esta palavra tão rica, que nos traz tantos ensinamentos. Aqui nós vemos inicialmente a história de uma viúva, que agora também não tem filhos. Ela se encontra quebrada e sem esperança em uma terra estrangeira. Então ela decide voltar para sua terra, porque quando ela partiu porque a terra estava em fome, mas ela descobre que aquela terra voltou a ser guardada pelo Senhor, a ser mantida pelo Senhor. Então ela decide voltar para a sua terra, e ela leva nas suas bagagens muitas perdas. Talvez ela não
tenha esperança naquele momento, porque ela está tão quebrada, mas sem perceber, ao lado dela, ela carrega uma nora que decide estar ao lado dela, mesmo sem promessas. E quantas de nós, olhando para essa história, poderíamos decidir permanecer com as nossas sogras por algo, por uma motivação interna profunda, sem nenhum tipo de promessa, sem nenhum tipo de entendimento, simplesmente pela decisão de ficar. Mais adiante eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor ministra muito comigo, que é sobre a etimologia das palavras. Etimologia significa origem. Então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui a etimologia da palavra Noemi, que significava agradável, doce, amável, deleitosa. Então, aqui nós entendemos que ela era essa mulher. Ela foi batizada com esse nome de agradável, de doce, de amável. Entretanto, no fim dos versículos, nós percebemos que ela mesma troca esse nome. E ela se intitula por Mara. Mara significava amarga. Então, um gesto profundo de dor, de perca de sentido, faz com que ela diga para as pessoas: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, de amarga. E olha como isso é interessante. Ruth decide caminhar com aquela mulher amarga, aquela mulher que está com tantos conflitos internos naquele momento. Quantas de nós, muitas vezes, carregamos nomes que não são nossos, que nós intitulamos? O Senhor, Ele estabelece um nome para nós, mas nós vamos lá e trocamos, muitas vezes pela exaustão da nossa vida, pela amargura da nossa vida, coisas e circunstâncias adversas que nós vivemos. Noemi nos mostra que até mesmo mulheres de fé, porque Noemi era uma mulher de fé, então até essas mulheres atravessam por fases que não conseguem se identificar com quem está de fora. A gente não consegue nos identificar, nos perceber como aquelas que o Senhor nos chamou. E sabe o que é mais lindo, minhas amadas? É admitir isso, ter a vulnerabilidade de falar: olha, eu nesse momento me sinto assim, assim e assim. Porque o Senhor, Ele quer o nosso coração. O Senhor quer que nós possamos nos despir, para que Ele mesmo possa nos regenerar. O Evangelho, ele não serve para nos reprimir, ele nos serve para nos redimir. O Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, deixou a palavra para que nós possamos entender isso. Então é tão lindo, né? Quando nós entendemos que o Senhor, Ele pode redimir os nossos conflitos, as nossas dificuldades, nosso olhar para nós mesmos. Então aqui a questão é, nós precisamos decidir se vamos permanecer sendo chamadas por aquilo que o Senhor estabeleceu, ou se nós vamos continuar nos permitir sendo chamadas por aquilo que nós mesmos intitulamos. Nós precisamos continuar caminhando quando mesmo tudo ao nosso derredor e dentro de nós quer nos paralisar. Então eu quero que você possa refletir sobre isso. O meu desafio para ti nesse momento é que você analise, mesmo depois de Noemi se renomear como uma mulher amarga, Deus continua tratando ela como Noemi, como aquela mulher, como eu mencionei para vocês anteriormente, doce, amável e deleitosa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ruth está ali, caminhando com ela. Nos capítulos seguintes, né, nós vamos destrinchando esse cuidado de Deus, mas hoje nós vamos permanecer aqui refletindo sobre isso. Que mesmo Noemi se intitulando como Mara, o Senhor continua a chamando de Noemi, cuidando dela, e Ele vai restaurar a sua história, nós vamos perceber logo adiante.
E aí eu disse para vocês também que eu ia trazer a etimologia do nome de Ruth. Ruth, ela não era hebreia. Ela não tinha obrigação de permanecer com a sua sogra, mas ela escolheu. Ela escolheu. E o significado no nome de Ruth é amizade, companheira, aquela que vê, que percebe. Então, o Senhor, ele cuidou de Noemi até nesse momento de estabelecer essas noras, né? Quando nós lemos lá no versículo... Deixa eu só me encontrar aqui. Quando nós lemos lá no versículo que diz assim... Lá no versículo 16, que diz assim: aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que coisa linda! Ruth, ela rompe com as suas origens, com a sua cultura, com seus deuses, com a sua previsibilidade. Ela se torna símbolo de lealdade, entrega e fé, porque ela declara uma verdade, uma convicção. A escolha de Ruth vai mudar completamente o curso da sua história e a história do mundo. Então, meu desafio para ti neste momento, você que está ouvindo esse áudio, quantas vezes você já teve que romper com o esperado para seguir o necessário? Quantas vezes você disse que voltar atrás era fracasso, quando na verdade poderia ou poderá ser um recomeço? Quantas vezes sua coragem poderia ser confundida com loucura? Ruth, ao contrário de Orfa, decidiu permanecer, decidiu ir adiante. Ela tinha uma motivação. Então, eu quero te provocar a analisar essa atitude dessa mulher. Quero te provocar a refletir sobre isso. Ruth, ela não teve medo de ver. Ela olhou para Noemi com amor, com compaixão. Viu um Deus que ela ainda não tinha experimentado, ela não conhecia esse Deus. Mas ao longo, de repente, desse tempo que ela convivia ali, porque no início do livro relata, que os filhos dela, eles haviam morrido depois de 10 anos, que ela estava ali. Então, nós não sabemos exatamente quanto tempo Ruth ficou casada com eles. Então, nós não sabemos o que ela compartilhou ali dessa convivência de Noemi sobre esse Deus real. Então, ela viu um Deus em um povo que não era o seu. Ela viu valores de uma forma que talvez ela nunca tinha visto. Por isso que ela teve essa decisão, essa convicção no seu espírito. E ela foi vista por Deus, e nós vamos perceber isso mais tarde. Então eu quero te provocar a analisar se você está enxergando o seu propósito somente como uma perca, ou se você está parada. Quero te desafiar a olhar para si e perceber que não acabou. Você está sendo leal, ou você apenas está sendo fiel ao que poderia vir a ser? Analisa as suas convicções, o que você realmente deseja, que você possa olhar para os montes, que você possa olhar para cima, que vem o seu socorro. Deixa o Senhor ministrar o seu coração por meio dessa aliança, por meio desse cuidado. Eu declaro sobre a sua vida que você possa ter Ruths, ou ser uma Ruth, ter Noemis, ou ser essa Noemi, que o Senhor ele possa te dar uma visão alargada daquilo que Ele já estabeleceu para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que você entenda quem você é no Senhor e que nada possa interferir naquilo que Ele já liberou a seu respeito. Amém? Até o próximo capítulo.